Olá! Hoje vamos falar da ferramenta mais importante para se fazer fotografia. E não é o equipamento fotográfico, é a luz. Porque sem ela, não temos imagem. Este canal já fez um vídeo sobre a luz, mas esse vídeo não funcionou. E não funcionou por várias razões. A primeira delas, ele chamou de qualidade da luz. E é um termo que não foi bem percebido. O problema não é a qualidade da luz, é a qualidade que eu obtenho no meu produto final, que é a fotografia, em função da luz. O segundo erro foi termos usado luz artificial para mostrar as características da luz. E muitos de vocês pensaram que isso não se aplica à luz natural. O terceiro erro foi sermos muito superficiais e acabou sendo insuficiente. E o último erro foi não termos percebido o quanto esse assunto era difícil para vocês e quanto preconceito e mitos já existem por trás dele. E vamos agora começar com o primeiro, que é: a luz natural é mais simples porque só tem uma fonte de luz. Infelizmente, essa ideia é errada. Toda vez que eu estou sobre a luz natural, eu tenho várias fontes de luz. Uma delas é a fonte principal e as outras são secundárias. Conseguir uma imagem com uma única fonte de luz significa que eu tenho que controlar todos os lugares aonde essa fonte de luz poderia refletir, gerando assim uma fonte secundária. Por exemplo, esta imagem que vocês estão vendo agora é o mais próximo que eu consegui. E para fazer isso, eu estou usando uma luz artificial num refletor parabólico que faz um fecho muito centralizado, não espalha a luz para os lados e cobrir de preto todo o resto. Mesmo assim, este preto que está aqui não é perfeito. Quando nós estamos na natureza, nós sempre vamos ter fontes secundárias. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é o que são fontes secundárias. Fontes secundárias são fontes de luz que incidem no seu assunto. Não precisam ser ativas. O sol é uma fonte de luz ativa, uma lâmpada é uma fonte de luz ativa. Agora, a luz refletida no céu é uma fonte passiva. Eu estou refletindo o sol. A mesma coisa vai acontecer se eu tiver a fonte refletida numa parede ou em qualquer outra superfície. E na realidade, a luz natural está cheia dessas situações. Nós nunca temos uma luz única. Nós temos uma luz principal. A origem da luz que está me iluminando, sem dúvida, é o sol. Mas não é ele a fonte. A fonte da luz é a luz refletida na camada de nuvens por cima de mim. Esse tipo de luz é uma luz muito suave. Como nós podemos ver, a transição da sombra para a área iluminada é muito grande, é pouco definida. Eu não tenho uma linha clara a me mostrar aonde tem luz e aonde tem sombra. Esse tipo de luz é dita como uma luz plana. Por quê? Porque tem muito pouco contraste e ela é extremamente difusa. O que faz essa característica é a dimensão entre a fonte e o assunto. Neste caso, o assunto sou eu e a fonte é todo o céu. Está todo mais ou menos uniformemente coberto por nuvens. Essa luz, apesar de extremamente suave, de praticamente não fazer sombras, ainda tem direção. Qual é a direção dessa luz?
é exatamente de cima para baixo. Esse tipo de luz tem suas vantagens e suas desvantagens, como qualquer tipo de luz. Neste caso, ela é muito simpática para o rosto das pessoas, porque todos ficamos jovens com esse tipo de luz, porque ela salienta muito pouco as rugas, as marcas, todas essas situações, mas ela não é muito boa para fazer, por exemplo, fotografias de natureza ou coisas do gênero, porque nós precisamos, a longa distância, a diferença entre luzes e sombras para nos dar profundidade. E esse tipo de luz praticamente não cria sombra. Outra dificuldade, essa luz tem pouca luminância. A fonte é a mesma, é o Sol, mas está passando sobre uma camada muito grande de nuvens que me iluminam. E essas nuvens estão filtrando muito da intensidade da luz do Sol. A terceira característica, aquilo que vocês podem ver aqui, que é a diferença entre a luz da parede mais ou menos branca que tem atrás de mim e a luz do céu. Como a luz é pouco intensa, mas o céu está muito iluminado, eu tenho muita diferença de luz quando eu incluo o céu e o assunto. Como as cores se comportam com esse tipo de luz? Nesse tipo de luz, as cores são muito pouco saturadas, mas são muito naturais. É sem dúvida um tipo de luz interessante para eu capturar cores. Vamos ver um exemplo típico. Fotografar arte de rua. Os grafites, se eu não incluir mais nada além dos grafites, ficam muito interessantes com esse tipo de luz. Essa luz também pode ser muito criativa. Ela permite nós criarmos um ambiente, principalmente se estivermos numa situação de neblina. Agora estamos embaixo do sol direto, mesmo perto das 3 horas da tarde, o que faz uma luz muito dura. O que caracteriza a luz muito dura? Basicamente, são as sombras muito fortes, como vocês podem ver aqui pela sombra do meu nariz ou pela sombra da minha boina. Essa luz é relativamente complicada. É difícil fazer coisas muito interessantes com ela, porque ela é muito vulgar. É o que nós temos na maior parte do dia, quando temos um céu limpo, quando temos o sol não sendo coberto por nuvens. E é uma luz muito difícil para os nossos equipamentos, porque cria um contraste excessivo. Mesmo assim, nós podemos fazer algumas coisas para melhorar isso. E é com esse tipo de característica que fica muito importante nós tirarmos proveito das luzes secundárias, como por exemplo essa parede que eu tenho atrás de mim. Se nós olharmos nesse instante, eu tenho muita sombra de um lado da cara, mas conforme eu me aproximo da parede, a sombra passou a ficar mais suave. O que ocorre? É essa luz que está vindo daqui, que é uma luz secundária, que está diminuindo um pouco o efeito da luz primária. Outra forma de lidar com esse tipo de luz é procurarmos uma sombra, mas sempre vai nos gerar algum problema com relação ao fundo. E a sombra também pode ser uma característica interessante, porque eu posso ter sol e sombra a fazer situações que podem fazer a imagem mais engraçada. Vamos ver o que nós conseguimos aqui, por exemplo, quando eu dou uns passozinhos para frente. A desvantagem de procurarmos a sombra é que nós vamos ter provavelmente problemas com a iluminação excessiva do fundo. Nós agora estamos na sombra e vamos ver mais uma característica da luz, que é como ela se comporta em termos de altas luzes. Mas para isso nós vamos usar um refletor. Nesse momento, a luz que está me iluminando é espectral, ou seja, nesta parte eu tenho grande contraste nas altas luzes. Isso acontece
porque a fonte que está me iluminando reflete diretamente a luz do sol. No entanto, agora a luz que eu tenho aqui deste lado é uma luz difusa. Vocês podem ver pela sombra do meu dedo que eu tenho cá uma fonte de luz muito mais forte do que deste lado. Mas ela não tem aquela característica de grande diferença nas altas luzes. Isto acontece porque agora eu estou sendo iluminado pela parte branca do refletor. Ou seja, em ambas as situações, a distância entre o meu rosto e o refletor é a mesma. Portanto, a luz tem o mesmo tipo de dureza. A transição da parte iluminada para a parte da sombra não muda. O que muda é a característica nas altas luzes, na parte iluminada. Quando eu ilumino com a parte prateada, eu tenho o que se diz luz espectral, ou seja, uma luz que me dá muito mais brilho na pele. Quando eu ilumino com a parte branca, eu tenho a luz difusa. Não confundir o ato da luz ser difusa com a dimensão da fonte. Em ambos os casos, a dimensão da fonte é a mesma, o refletor é o mesmo e está à mesma distância. A única coisa que mudou é iluminar com a parte prateada ou iluminar com a parte branca. Com a parte prateada, eu tenho uma luz espectral, também tenho mais luz, porque o prateado vai mandar mais luz para mim, mas tem uma luz espectral, ou seja, uma luz com grande contraste na parte das altas luzes. Com a parte branca, eu tenho o mesmo tamanho de fonte, porque o refletor está à mesma distância, mas eu tenho a luz difusa, portanto com menos contraste nas altas luzes. Nós podemos encontrar facilmente esse tipo de característica também andando na rua. Por exemplo, se eu estou na sombra, mas há uma parede branca perto de mim, iluminada pelo sol, vou ter uma luz difusa. Mas se eu tiver o reflexo do sol numa superfície vidrada, eu vou ter a luz espectral. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.